A queima do Alcorão, as facetas da indignação seletiva. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui no nosso canal. Hoje, vamos falar sobre um evento na Suécia que gerou muitos debates, a queima do Alcorão em frente a uma mesquita. Esse evento aconteceu no dia 28 de junho de 2023 em Estocolmo. Muitas pessoas testemunharam o manifesto. Um dos organizadores chutou o Alcorão, rasgou e incendiou o livro enquanto um outro manifestante falava em um megafone. O ato foi condenado pelo governo sueco e também por muitos líderes religiosos. Tem havido desde então uma série de argumentos a favor da queima do Alcorão como um ato de liberdade de expressão. Primeiro, argumenta-se que o Alcorão é apenas um livro e que queimar um livro não é o mesmo que queimar uma pessoa. Será mesmo? Vamos lembrar da Revolução Cultural na China, onde Mao Tse-tung fez uma imensa pilha de livros e queimou não apenas folhas, mas também toda a memória de um povo. Será que devemos mesmo encarar a queima de livros como algo irrisório? Também se argumenta que a queima do Alcorão é uma simples forma de protesto e que as pessoas têm o direito de protestar contra o que bem entender. Mas a questão é: quando o ato de chamar a atenção termina e começa um ato de agressão psicológica que pode até levar a agressões físicas a partir do momento em que os limites do bom senso são ultrapassados fazendo provocações aos outros? Será que devemos deixar a queima de livros em segundo plano? A liberdade de expressão e a intimidação são coisas distintas e antagônicas e é isso que hoje em dia as pessoas, pelo menos a maioria delas, não param para pensar. É importante lembrarmos de que a liberdade de expressão é um direito fundamental, mas que devemos respeitar as crenças religiosas dos outros. Parece uma afirmação simples, até banal, mas atualmente o escudo do ativismo, na maioria das vezes, protege os agressores e desampara os agredidos. Um fato importante a se considerar é que a tal cantada em verso e prosa liberdade de expressão vem com uma grande dose de indignação seletiva que parece dominar os debates sociais. A queima do Alcorão na Suécia foi recebida com condenação generalizada, no entanto, quando as igrejas cristãs são atacadas, geralmente é uma resposta da sociedade bem mais silenciosa, morna, quase complacente. E isso é uma forma flagrante de indignação seletiva. Não devemos tolerar ataques a nenhuma religião, independentemente da fé praticada. Por outro lado, não devemos usar dogmas e preconceitos para agredirmos os direitos individuais e coletivos. Parece ser uma ideia simples que vai ao encontro do bom senso comum, mas no mundo real isso não é bem assim, principalmente por causa da indignação seletiva que nos faz sermos solidários com grupos que compartilham nossas crenças religiosas e também ideológicas. Por causa disso, a situação social fica mais ou menos como pedir a um time de futebol para confraternizar com a torcida rival no dia em que o time do coração sofre uma derrota. Sabemos o resultado disso, não é mesmo? Por causa dos nossos dogmas e preconceitos, geralmente somos solidários com pessoas que compartilham nossas crenças religiosas. Isso é natural, mas também é a essência da discriminação e do sectarismo. O fluxo da comunicação em duas etapas, também chamado de two-step flow, da teoria comunicacional, pode explicar bem esse fenômeno da indignação seletiva. Ele é um modelo de comunicação que propõe a ideia de que a interação interpessoal tem um efeito muito mais forte na formação da opinião pública do que os meios impessoais de comunicação. Esse modelo de comunicação foi bem criticado por ser excessivamente simplista e por subestimar a influência direta dos meios de comunicação em massa na opinião pública. No entanto, suas percepções são muito importantes para explicar a relevância da comunicação interpessoal na formação da opinião. Esse modelo de comunicação nos mostra que passamos por um filtro psicológico às ideias que chegam até nós, dando um peso bem maior àquelas que são aceitas pelo nosso grupo de referência. Isso nos torna resistentes às ideias diferentes das nossas crenças, mesmo quando embasadas pela racionalidade. Caso da queima do Alcorão, nosso tema de hoje, muitas pessoas que ficaram indignadas com esse protesto foram influenciadas por líderes de opinião que lhes disseram ser o protesto um discurso de ódio. No entanto, quando as igrejas cristãs são atacadas, parece que a indignação não é tão intensa. Isso ocorre porque hoje em dia cristãos são vistos como retrógrados na sociedade fragmentada em pedaços de egoísmo, hedonismo e materialismo.
grupos políticos atuam para influenciar a opinião pública, como acontece na China e na Coreia do Norte, onde há campos de reeducação para pessoas que têm crenças religiosas ou que protestam contra o regime ditatorial. Nos últimos anos, houve um aumento acentuado de ataques às igrejas e aos cristãos. Em 2021, houve mais de 4.000 ataques às igrejas e aos cristãos em todo o mundo. Esta é uma estatística chocante e mostra que os cristãos estão sendo alvos por defenderem a sua fé. E as pessoas parecem não perceber essas notícias com a mesma indignação com que receberam a notícia da queima do Alcorão na Suécia. Os ataques aos cristãos não estão acontecendo apenas em países distantes. Eles estão acontecendo aqui no Ocidente também. Nos Estados Unidos, houve um aumento nos crimes de ódio anticristãos. Em 2021, por exemplo, houve mais de 200 crimes de ódio anticristãos relatados ao FBI. E por que isso é assim? Horas, eu vou lhes dizer o porquê. Por causa da agenda setting dominante, pois o outro fator que corrobora com a indignação seletiva é a definição de agenda. A teoria do agendamento afirma que a mídia desempenha papel relevante na determinação de quais questões devem ser importantes para o público e quais não devem ser. Isso está acontecendo porque a mídia muitas vezes funciona como um líder de opinião e decide quais histórias devem ser pautadas e quanta atenção se deve dar a cada uma delas. Indubitavelmente, muitas vezes a agenda setting e a guerra cultural granciniana comandam o que vamos assistir e ler em nossos lares. Deixe aqui nos comentários se você quer saber mais sobre a guerra cultural granciana e faremos um vídeo sobre esse tema depois. Mas voltando à nossa linha de raciocínio, podemos perceber agora porque temos uma verdadeira guerra midiática e cultural. De um lado temos a internet livre deixando todos se expressarem e do outro lado temos a tentativa obstinada de censurar a internet sob o pretexto duvidoso de ser apenas uma regulamentação. O que essa guerra cultural tem a ver com a queima do Alcorão? Me perguntaria você. Eu responderei então, tem tudo a ver. Temos que pensar fora da caixinha. Temos direito de falar, independente das críticas dos que tentam dominar nossos pensamentos, seja para falarmos das pautas minoritárias, dogmas religiosos ou qualquer outro assunto. Nas redes sociais, pelo menos por enquanto, todos damos opiniões e somos donos do nosso destino para decidir o que é real e o que não é. Pesquisando, indagando, estudando e pensando sem dogmas podemos defender nossa liberdade. E se não tivéssemos uma internet livre, como acontece hoje nos países totalitários, o que seria de nós? Dá para entender agora porque hoje existe a tentativa de emborrecer o ser humano cada vez mais, fazendo todos nós escravos de opiniões prontas e de narrativas impostas pelo establishment. Cristãos não valem menos do que muçulmanos e nem muçulmanos menos do que cristãos. A justiça não deve ser relativizada, nem a caridade e nem a tolerância. Voltando ao Alcorão queimado, digo que devemos queimar o Alcorão tanto quanto devemos pisar num crucifixo. Não devemos. Simples assim. E quando algo execrável como isso acontece, devemos primeiro perguntar onde foi parar o senso ético de se respeitar o ser humano em plenitude, seja ele de qualquer etnia, cultura ou religião. Não deveríamos procurar praticar a inclusão no real sentido da palavra? Não deveríamos respeitar toda forma vivente, inclusive plantas e animais? Na verdade, não é essa a essência espiritual que toda religião deveria ensinar? Deixe aqui nos comentários se você acha que existe mesmo uma política de imposição de agenda cultural ou se isso não passa de lenda urbana e dá uma forcinha para nós deixando o seu like e fazendo parte do nosso canal. Contamos com a sua participação, até mais!